Thaís, linda como sempre, lindíssima. Olá, Essa carinha de obrigada. menina, mas essa mulher potente. Eu que te agradeço por essa parceria, por essa oportunidade da gente bater esse papo, Thaís. Eu fazia um pouquinho da sua biografia, né, dando aí os créditos a respeito de você, mas você não é só isso, você é muita coisa, como todas as mulheres negras, todas as mulheres negras, a gente é um universo, né? É Sim, uma potência, uma jovem potência, mãe. Estava falando do prazer de te conhecer durante a campanha de 2018, uma campanha atravessada por muitas polêmicas, muitos desafios, né? Mas para a gente todas está. nós, né? Não, é verdade, estou dizendo para todas nós, assim, muitos desafios, e desafios que a gente vai aprendendo a vencer ao longo da nossa caminhada, os erros, os acertos, e a gente entende que é fundamental a gente bater esse papo com você, que tem um tema que é importantíssimo. E eu falava, né, do Coletivo Massa, do qual você faz parte, dos seus 24.759 votos, honrosos votos, aguerridos, com muito suor, muita luta, muita coletividade, muito empenho. Nossa primeira deputada suplente, quase, né? A gente tem aí a quarta mulher negra, mas a gente vai chegar lá com um número paritário, né? Salve Vamos Vilma chegar, Reis, com que está aí certeza. encabeçando essa campanha de paridade racial nas bancadas, nos parlamentos do Brasil. Salve Vilma Reis, nossa Salve, Vilma mestra. Reis. E você também, né? Nós todas somos mestras, a nossa ancestralidade nos mostra isso, a gente consegue olhar as mulheres negras no centro, né, e da sabedoria que a gente traz, mesmo que ela não seja elaborada, a gente traz essa sabedoria dentro da gente. Nossas mães nos ensinaram. E eu queria que você falasse um pouquinho. Ah, eu falava também do livro da Bell Hooks, esse livro aqui, ó, O Feminismo é para Todos, Sim, maravilhoso. e no 13º capítulo, né, na página 109, ele fala, o livro traz para a gente a reflexão da Bell Hooks sobre maternagens femininas e masculinas. E eu queria, depois disso tudo, que você falasse um pouco para a gente, né, os desafios. A gente está no contexto de pandemia, o Covid-19 avançando. Quero te pedir desculpa, a gente atrasou porque eu estava numa reunião de favelas discutindo o impacto Imagina. da pandemia nesse espectro da população, que no Brasil são mais de 11 milhões de pessoas vivendo em favelas, né? E as mulheres, sobretudo as mulheres negras, nesses espaços, né? A juventude negra. E, consequentemente, a infância, né, e a adolescência são altamente impactadas, seja pela doença, seja pela fome, em um espaço já tão vulnerabilizado. Mas eu queria que você Com certeza. começasse falando para a gente dos desafios dessa dupla, tripla jornada de mãe, né? Porque a nossa pauta é maternidade e educação, né? Sim, Educação. queria agradecer primeiro você esse espaço, por essa introdução aí tão linda, que só nós, né, poderíamos fazer por nós mesmos. Eu acho que é um carinho, é um cuidado que a gente se tem de colocar a gente nesse lugar de igualdade, de colocar a gente nesse lugar de companheirismo, de parceria na política, né? Você falou desse livro da Bell Hooks, maravilhoso. Eu acho que, voltando ao início dele, né, quando ela fala onde nós nos posicionamos, né, sobre uma política feminista, a gente também está falando sobre isso, a gente está falando também sobre a nossa autodeterminação e autoafirmação nesses espaços. Então, assim, você está na linha de frente, conversando, dialogando, representando a gente tão bem no parlamento, para nós é super importante, não é atraso, na verdade, é adianto. A gente sabe que é uma de nós lá, levantando aquilo que a gente representa, né, trazendo as nossas pautas e perspectivas como prioridade, como centro, né, que você falou. E indo para esse lugar da maternidade, que é o lugar que eu discuto, né, que eu tenho me aprofundado, falo que a maternidade atravessa a minha vida desde que eu me torno filha, né? Então, desde o momento que minha mãe vai parir uma criança que já seria, antes de ser mulher, pobre, periférica, né?
muito importante ver que as violências também atravessaram aquele corpo. Eu fui uma criança, filha de uma mulher que sofreu violência obstétrica, né, irmã de outras várias mulheres que também sofreram com essa violência. Então, esse lugar da saúde da mulher e da saúde da mulher mãe e a primeira infância sempre atravessaram a minha existência, porque eles fazem parte da pessoa que eu sou hoje, né? Viver esses tempos sociais, né? A gente fala que a infância é um tempo social, assim como as outras etapas da nossa vida, foi muito importante para que eu chegasse até aqui e para a gente entender como a gente chega até aqui, né? Então, quando a gente discute primeira infância, na verdade, a gente está discutindo a garantia de todos os direitos fundamentais e a ampliação deles também desde o momento em que a gente nasce, né? Desde o momento em que a gente gesta até. E quando a gente volta para esse lugar da mãe, que é a pessoa que gesta essa vida que está por vir, a gente precisa fazer um cuidado que não é só próximo, não é só necessário. Na verdade, ele é essencial para que essa vida consiga chegar e consiga se desenvolver de forma plena, o que a gente não tem. Então, todo mundo me pergunta sobre por que primeira infância. Nossa, podia ser tantas outras pautas. A gente fala, nossa, essa é uma pauta que é essencial a todas as outras. Educação, saúde, acesso à cultura, direito às cidades. A gente vai falar de política carcerária. A gente também vai ter que revoltar o momento da primeira infância, onde todos aqueles meninos, homens que hoje estão encarcerados em massa, onde todas aquelas mulheres também, que só cresce, né, o número da população carcerária feminina, onde elas estavam quando eram crianças, onde estavam na primeira infância e que tipo de cuidado elas tiveram para que elas tivessem outras oportunidades de escolher caminhos que fossem mais saudáveis para suas vidas, né? A gente fala de uma política que é abolicionista, de anticarcerária, justamente pensando em como a gente volta atrás sempre da primeira infância. Meus filhos estão vivenciando a primeira infância, né? Então eu vejo eles aqui do meu lado crescendo, mas ao mesmo tempo que eles crescem em potência, eles já são meninos marcados por o alvo nas costas, né? A gente vê que meninos pretos, cada vez mais novos, são atravessados por bala e são cada vez mais excluídos dos outros sistemas de saúde, educacional. Então, primeira infância é uma política radical. Primeira infância é para quem, na verdade, quer mudar desde a raiz. Todo mundo fala, nossa, é distante. Não, muda agora. Quando a gente garante os direitos de uma criança na primeira infância, a gente rompe com um ciclo de abuso, com um ciclo de violência, a gente rompe com nossos traumas de linhagem, porque muitos de nós não tivemos o cuidado que a gente precisava durante a nossa primeira infância. E se a gente consegue ressignificar isso com as nossas crianças, a gente está dando uma chance deles crescerem melhores. Aquela questão dos melhores sonhos dos nossos ancestrais, ela também vem daqui, né? Que ancestrais seríamos nós, né? Se a gente não cuidar bem dos nossos meninos e meninas. E quando a gente olha para a nossa ancestralidade, meu filho está brincando aqui comigo, a gente resgata muito desses ensinamentos que são tão importantes para que a gente, de fato, faça o melhor fundamento para nossas crianças desde o início. Acho que já estou falando, a Paola vai te dar. Eu estou com um luxo aqui. Não, ele tá pedindo bisnaguinha. Eu tô com um luxo aqui na quarentena, que é, além de estar todo mundo em casa, né? A gente conseguiu, e a gente fala de isolamento social como um direito, né? Não como um privilégio, deveria ser garantido com dignidade para todo mundo. Exatamente. A gente tá com uma amiga aqui que tá ajudando naquela rede de apoio que é tão importante nesse momento, né? Pra gente conseguir desempenhar todos os nossos papéis. Mas voltando a esse lugar da primeira infância, eu vejo como essa política que é fundamental para que a gente consiga mudar estruturas. A gente, quando fala de futuro, a gente precisa legislar cada vez mais, né? Governar para um futuro que não é distante, que é próximo e que muda o tempo todo. Eu acho que nesse contexto de pandemia, a gente percebeu a necessidade de a gente pensar como vai ser o depois desse lugar incerto, né? E como é que foi o depois desse lugar incerto de quem sempre viveu na incerteza, de quem sempre viveu na ausência e na falta. A gente vê que esse lugar de incerteza, esse lugar de ausência e de falta, reflete em vidas que são atravessadas muitas vezes pela bala, né? Que são mulheres que vão ser violentadas no hospital, que são pessoas e crianças que desde cedo não vão ter suas vagas garantidas numa creche. Aí quando a gente fala de creche como política e economia do cuidado, a gente sabe que creche não é só sobre o cuidado daquela criança no momento em que a mãe vai trabalhar, mas sim como é que a gente desenvolve uma criança com qualidade. Então, tem muitos atravessamentos que quem não pensa que primeira infância deve ser central e que as mulheres mães é que devem ser, de fato, valorizadas, né, nesse papel de cuidadoras, que são as principais responsáveis. Quando você fala de periferia, a gente vai olhar todos os números. Somos muito mais mulheres chefiando famílias, Exatamente. Somos muito mais mulheres correndo atrás de direitos fundamentais, somos muito mais mulheres, mães, pretas, pobres, periféricas, né, vulneráveis, que estamos carregando a política do cotidiano. Então, eu acho que você que vem desse histórico de liderança comunitária, como eu também, embora de gerações diferentes, né? Eu acho que o bonito disso tudo é isso, né? Como é que a gente se encontra e que a gente entende as nossas gerações como parceiras, como complementares nesse movimento de fazer uma política que não só traz esse lugar do protagonismo feminino, mas também traz a questão do lugar do protagonismo da mãe, que é a figura central que gera e que gere também essas vidas.
Então, falar sobre isso é algo que me mata de orgulho, me enche de sangue nos olhos também, que precisa muita coisa para mudar, mas são espaços como esse que fazem com que a gente perceba a necessidade de mudança e que a gente se aprofunde, né, e aproxime cada vez mais pessoas dessas pautas, que são muitas vezes usadas só para garantir voto, né? Então, eu vou dar creche, eu vou abrir escola, eu vou ampliar curral. E, cara, não é isso. A gente está falando, de fato, sobre o futuro de pessoas que poderão ser líderes, poderão ser protagonistas das suas próprias vidas, ou que serão, de fato, massa de manobra, sucateada, violentada, negligenciada, açoitada por um Estado que é violento, que é negligente, que é racista, machista, misógino, homofóbico, tudo aquilo que a gente sabe que ele não precisa ser, né? Thaís, que delícia te ouvir, menina. De verdade. Estou falando de uma maneira carinhosa, não é? Não, fica tranquila. Eu tenho essa cara de criança, né? Então... Você é um mulherão. Somos. Né? Não, mas, assim, que bom. Eu até tirei o óculos, né? Porque aí começa a ficar ruim de enxergar lá. Eu vejo aqui para você. Aqui tá passando para mim na frente. Eu posso... Vai falando. Vai falando que eu vejo aqui a interação. Aqui, Hit, quem mais? Entrou, Maura, e um fã-clube aí, vou esquecer de nomes, Patrícia. A galera boa aqui. Aí. Mas é muito bom te ouvir, né? É bom a gente ouvir quem traz essa experiência, né? Do conhecimento adquirido e da experiência vivida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho nesse contexto de pandemia, Thaís, a gente quer te ouvir hoje, né? Nesse contexto de pandemia, quais são os desafios maiores, né? Acho que a gente já sabe, mas é bom a gente ouvir e pensar juntas esse processo. É bom eu estou envolvida. Não, pode falar. Pensar nesse contexto, né, de pandemia, especificamente, em relação às mulheres e às crianças. Você falou muito bem da primeira infância. Essa construção, primeira infância, como conceito, é muito nova, né? Não é à toa que tem aquela expressão jogar a água do banho para a criança fora, porque a criança era a última a tomar banho e a água já estava suja, né? E às vezes se pensa que a criança era tida como um adulto pequeno, sem nenhuma vontade, sem ter de fato uma existência digna no mundo, né? Sim, essa questão dos direitos humanos da infância. Direitos humanos da infância recente demais. A gente vem com essa fase que você fala da absoluta indiferença, né? Quando a gente vai olhar a linha histórica, direitos humanos da infância, né? A gente vem desse lugar de absoluta diferença, depois a gente vem de uma fase tutelar, quando a gente tem aquelas leis extremamente discriminatórias, né? Que é aquela questão da vadiagem, da fase tutelar da menoridade, né? Quando a gente traz o garoto que é menino, que está ali sem pai, sem mãe, vulnerável, ele vira menor, né? E aí depois a gente vem numa fase de garantia de direitos, a gente vem numa convenção internacional de direitos da infância, a gente vem com o ECA, né? A gente vem com redemocratização, e mesmo assim a gente luta até hoje para efetivar de fato esses direitos da infância, que como é uma questão nova, como você falou, para muitas pessoas ainda é distante e secundário, né? A gente fala que não existe mini direitos. Os direitos são para nós desde quando a gente é humano, desde quando a gente nasce, né? Então, existe uma discussão bem ampla a ser feita e eu te agradeço demais por esse espaço para estar trazendo jogando luz, né, nesse lugar, porque geralmente é um lugar muito nebuloso, confuso. Os mecanismos de defesa que a gente tem para a infância, a gente às vezes depende demais de judicialização, né? A gente não judicializa, a gente não consegue agir, a gente não consegue pensar em soluções melhores, né? Que sejam de fato estruturais, programáticas, para que a gente proteja essa infância. A necessidade de proteção, porque é o nosso futuro. Se a gente não protege, a gente sabe no que dá. E hoje a gente vive numa sociedade de crianças que não foram protegidas e a gente tem, mais uma vez, como você falou, esses números enormes. E aí, voltando para o fato que você pediu para que eu abordasse, esse principal desafio nesse momento de pandemia, em uma sociedade que nunca cuidou muito bem daquele monte de gente que nasceu, aquele contingente enorme que nasce à margem, né? A gente tem dados que mostram que as mulheres no Brasil estão tendo cada vez menos filhos. Essa não é a realidade da periferia. Na periferia, as mulheres têm mais filhos e cada vez mais jovens. Quando a gente olha para esses números, a gente tem que enxergar muito bem o território também, porque território é muito importante de ser considerado em política, né? E parece que a decisão política é muitas vezes ignorar. A gente pega um grosso, a gente interpreta de uma forma X e a gente decide, muito bem, como a gente fala de necropolítica, né? Quem vive, quem morre, como vive e como morre, né? E são os
nossos, os principais atingidos, os nossos, porque eu falo desse lugar de periferia, desse lugar de pobreza, que somos os principais atingidos. Quando a gente olha para a periferia, mais uma vez, olha para a favela, a gente olha para morro, eu sou cria de morro, não sou de favela. Mas quando a gente olha para esses lugares, que são os contextos mais vulneráveis, a gente vê o quê? As mulheres com muitos filhos, todas elas não só responsáveis pelo cuidado afetivo, que muitas vezes não é saudável, porque na infância dela já não foi. Então, como é que eu vou reproduzir algo que eu nunca tive? É muito mais difícil esse lugar do ressignificar quando você não tem apoio. A falta de rede de apoio é muito importante também. A gente tem uma amostra agora de 732 mulheres mapeadas em 20 estados do Brasil. É um trabalho de ativismo meu e do coletivo Massa, mulheres mães somente, onde a gente visualizou que 69% dessas mulheres não têm nenhum apoio nem dentro nem fora de casa. E aí, na questão da pandemia, olhando para a saúde dessas mulheres, a condição de moradia, a nossa maior metade, 400 e poucas mulheres, moram numa casa de 2 cômodos apenas. E a gente sabe onde essas casas de 2 cômodos ficam. A segunda maior parte mora em casas de 1 cômodo. E a gente também sabe onde essas casas de um cômodo estão localizadas. Quando a gente fez o georreferenciamento, a gente percebeu que de 20 estados do Brasil que a gente chegou, existem muito mais Brasis periféricos, muito mais Brasis desiguais, pobres, vulneráveis, do que esses outros Brasis que se apresentam para a gente na televisão dizendo que tudo vai voltar ao normal. O normal é de quem, né? O normal é para quem? Porque o nosso normal, que não deve ser naturalizado, a luta para que isso mude, é o normal da sobrecarga, é o normal da dupla, da tripla, da quádrupla jornada, porque muitas das vezes a mulher trabalha fora de casa, se reinventando, né? Então, a gente tem mulheres que não são absorvidas pelo sistema institucional. Eu sou ex-presidiária por uma questão, né? Uma história que a gente tem de uma mulher de 10 filhos, ex-presidiária, 5 filhos menores moram com ela. E essa mulher sobrevivia vendendo quentinha e bolo no pote porque ela não consegue ganhar mais emprego formal por conta da questão de ser egressa do sistema prisional. E a gente sabe que para as mulheres é cada vez mais comum essa realidade, né, de ter que se colocar à margem da criminalidade para conseguir colocar comida na mesa dos seus filhos. E essa mulher também mora numa casa de 2 cômodos. Essa mulher também diz que caso um dos filhos ou ela caia doente, não vai ter como fazer um isolamento adequado. Essa mulher não consegue ser cadastrada. Ela era uma das pessoas invisíveis, né, para o governo até então. E não consegue ter acesso ao auxílio emergencial, que é uma luta para que a gente possa ampliar isso para uma renda básica universal para todo mundo, para sempre. Porque quando a gente fala de desigualdade... mínimo, pelo menos. Exatamente, mínimo, né? A gente fala do mínimo, a gente fala de conquistas de reparação histórica que são mínimas e que a gente sabe que não serão garantidoras da dignidade dessas famílias, porque elas já tiveram a sua humanidade destruída lá atrás. Mas a gente também fala de um período que continua perpetuando o racismo como a sua melhor forma de operar e de subjugar corpos, né? Até hoje. Então, pra gente, na pandemia, a gente só tem agravamento das situações vulneráveis. E esse agravamento, aliado ao distanciamento, à negligência do Estado, à própria violência que atravessa todos os dias. Então, a gente fala de pessoas que estão sem fome, estão passando fome de uma hora para outra, mas a gente também fala de pessoas que continuam tendo operações nas favelas e que vão também perder entes queridos ainda a tiro. A gente tem aqui o acolhimento de mulher-mãe que já perdeu o filho para a Covid e antes de perder um filho para a Covid já tinha perdido um outro filho para a violência. Então a gente fala de um agravamento que é letal. E é letal, como a gente fala, né? Nesse lugar de que a morte não é só essa morte física, é a morte psicológica, é a morte da nossa agência, né? A gente começa cada vez mais sentir impotente, já naturalizava esse sentimento de impotência e agora nessa condição a gente se sente... Além do isolamento já era uma realidade, né? Quando a gente fala de cidade partida, Rio de Janeiro, o serviço não é igual em todos os territórios. A gente já tinha isolamento acontecendo, que a gente entende como higienismo, como afastar a gente do centro, que fica fora das oportunidades. A gente só vê isso ampliado numa lente que é muito difícil de entender. Então, quando a gente pede para ficar em casa, quem pode, de fato, ficar em casa? Exatamente, e que casa é essa onde a gente fica, né? Esse ambiente não é saudável. A gente olhando de novo para a primeira infância, a gente fica numa casa de 2 cômodos com 4 crianças de 0 a 6 anos, que é a realidade de muitas mães. Como é que eu vou dar conta da rotina? Como é que eu vou falar de educação escolar e de educação não escolar se eu estou num ambiente que é estressante, de forma tóxica para os meus filhos? Eles não têm condição de correr numa grama verde. Onde eles vão brincar é próximo de um esgoto que não é tratado. Eu não tenho condição de garantir uma nutrição boa. A gente tem relatos de várias mães que estão comendo todo dia salsicha, arroz, ovo e arroz. A única variação possível. A cesta básica que chega... Que conseguem, né? Conseguem comer arroz e salsicha. Porque a gente sabe, com tudo isso que você está dizendo, que muitas não têm nada. Nada. E esse lugar do nada, esse lugar da ausência, que já era
comum a gente, né? A gente tem esse lugar de ampliação por conta de uma pandemia que é uma questão de uma crise sanitária, então está muito fora do nosso alcance ter agência própria quando a gente está nesse lugar de vulnerabilidade tão extrema. E o que nos resta, de fato, é fome. E aí, como sanar essa fome? Se a gente, mais uma vez, a gente tem a luta de vocês parlamentares, tem soluções boas sendo propostas e pensadas, mas quando a execução delas é dependente de um poder, né, de um executivo que decide, de fato, quem vive e quem morre, que não tem compromisso nenhum com a vida dessas pessoas que somos nós, né? Não dá pra gente se tirar dessa enquanto a nossa família toda tá afundada nisso, né? Eu acho que a gente continua falando, acho que você fala sempre muito bem desse lugar de não dá pra fazer política pra nós sem nós, né? Esse lugar não existe, não pode existir. E enquanto estivermos, a maioria de nós, né, que fazemos parte desse grupo, que é açoitado o tempo todo, vulnerável, não dá pra gente continuar a admitir, é revoltante. Eu fico aqui como ativista hoje, né? Já estive aí, estava disputando a política há um tempo bem recente, mas agora voltando a esse lugar do ativismo, que é um lugar também que permite que a gente extravase mesmo a nossa revolta, e que é importante também a gente se posicionar como contra, não é? A gente se posicionar contra tudo isso que está posto e dar força também para quem está criando solução é muito importante. Mas colocando mulher-mãe, colocando criança pequena no centro, a gente vê que, de fato, cada vez mais é colocar a gente no lugar de alvo. É muito mais fácil que sejamos eliminadas, é muito mais fácil para o Estado que continuemos invisibilizadas, é muito mais fácil para o Estado que mãe continue sendo mãe, desde que essa mãe não seja minha, né? Para minha mãe, para essas mães que vão garantir os presentes, essas mães que vão ter aquele cuidado dos filhos nesse Dia das Mães, não são as nossas mães, infelizmente, porque as nossas mães estão disputando em fila da Caixa Econômica com risco de infecção e contaminação por um auxílio de fome. Essas mães estão disputando em aglomeração a questão da cesta básica que chega numa comunidade através de um projeto social. Então, esse mês, acho que mês de maio, abrindo, falando desse assunto, é muito importante, porque as nossas mães não estão recebendo presentes como mereciam. Elas, de fato, estão recebendo o cocô do cavalo do bandido, né? Porque, só falando assim, não tem outra afirmação melhor para dizer que a gente está recebendo a falta de dignidade, como sempre foi, amplificada por essa crise que não tem precedentes e que, infelizmente, os nossos governantes, por incapacidade política mesmo, né, não têm sabido agir em prol do povo. A gente tem um Rio aí numa situação caótica que a gente precisa acompanhar, não só diariamente, acho que vocês de hora a hora para entender o que fazer, como decidir. Neidjane Prado Carvalho perguntando o que a Assembleia Legislativa está fazendo. A gente vem disponibilizando praticamente toda a própria Assembleia Legislativa no seu site, nas suas redes, mas a gente também nas nossas redes particulares e, sobretudo, acho que vale a pena olhar com mais cuidado. A gente vem apresentando uma série de projetos para esse contexto de pandemia com o nosso olhar. Então, acho que isso responde sobre renda mínima, sobre a questão da cultura periférica, a questão da água, a necessidade de álcool gel na cesta básica para que se diminua o preço e a população tenha acesso. Enfim, tem uma série de ações que a gente vem apresentando. Não vai dar tempo de falar agora, porque a gente quer dar o máximo de tempo para você falar, mas só para responder rápido a Neidjane, a necessidade que você traz, Thaís, da gente pensar esse processo. Quando você fala de encarceramento, a gente lembra que tem uma infância encarcerada, com as mulheres que ainda têm seus filhos dentro do cárcere e ficam com eles até que eles sejam desmamados para que vão para a tutela de algum familiar ou algum responsável, inclusive, e em muitos casos, a tutela do próprio Estado, né? O que é muito doloroso. Isso é um tema que a gente poderia, inclusive, tentar conversá-lo depois, né? Da necessidade das redes, né, que amparem essa mulher, seja que amparem de forma econômica, que garanta uma renda básica, uma renda que não seja, né, 200 como queria o governo federal, que muita pressão dos movimentos sociais, dos parlamentares, né, que de esquerda, sobretudo, lutando e batalhando para que ampliasse um pouco, ficou em R$600, ainda debaixo de muita perversidade. Lembrando aqui, eu gosto sempre de lembrar, eu acho importante, porque também a gente tem que estimular, né, que o nosso povo, que a gente leia, que a gente busque informação. Tem aqui o livro do vereador, ex-senador Eduardo Suplicy, Renda de Cidadania. Né? Um grande defensor aí da renda básica. Exatamente. Um dos principais, mais importantes aqui do Brasil, né, nos últimos anos. E lembrando, desde 2004, né, é lei no Brasil, mas precisa ser implementada, ampliando para um salário mínimo, é o que a gente quer. E lembrando que as mulheres estão com um desafio ainda maior,
nesta quarentena, né? Que pode, inclusive, se intensificar vindo aí um lockdown, né? Ou seja, fechando tudo aí e as pessoas fiquem ainda mais com dificuldade de deslocamento e que se mantenham em casa. O homeschooling. Qual é o desafio nessa população específica que não tem acesso à internet, né? O Brasil não tem, né? A gente pensa que todo mundo tem telefone, mas só 38% tem. Pasmo, né? O smartphone famoso aí, que consegue ter acessos e aplicativos. Né? Então, qual é o impacto do homeschooling? Eu queria que você falasse um pouco disso em relação às mulheres negras. E eu queria, Thaís, só para colocar uma perfumaria na sua fala brilhante, né? Lembrar dela aqui, ó. Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez. Ela, na sua discussão sobre a necessidade de um feminismo afro-latino-americano, ela diz que o nosso empenho, tem que se dar no sentido de que a sociedade brasileira reflita sobre a situação do segmento negro, que dela faz parte, para que possa, daí, né, a importância de ocupar todos os espaços possíveis para que isso suceda. Nós precisamos ocupar todos os espaços possíveis. Lélia já dizia isso, né? Lélia Gonzalez, feminista, negra, né? Acadêmica. Uma referência para todas nós, né? Exatamente. E ela diz o seguinte, diz ainda, né, porque a voz dela continua ecoando através de nós, para que a gente possa voltar-se sobre nós mesmos, para que a população, o Brasil, a sociedade brasileira possa voltar-se sobre si mesma e reconhecer nas suas contradições internas as profundas desigualdades raciais que a caracterizam. E ela diz que, como condição fundamental para isso, que nós, pessoas negras, ocupemos espaços importantes, todos os espaços. Então, a importância disso, quando você lembra, né, aí do que a gente tem como bandeira, a impossível produção de uma política pública e de um outro projeto de sociedade, agora pós-pandemia, sem que o elemento negro dessa população, sobretudo as mulheres negras, possam produzir respostas sociais efetivas para essa outra sociedade possível, por exemplo, em relação à educação, discutindo homeschooling. Queria te ouvir sobre isso. Sim, eu acho que tem algumas coisas importantes, né? A gente já vai para mais de um mês que estamos todos fora da escola, né? Nesses decretos e medidas que os governos têm implementado. A gente está falando de realidades muito diversas e muito desiguais, como essa dificuldade no acesso à internet. A gente está falando também do governo subsidiar, né, o acesso a dados para que as pessoas, crianças, tenham acesso aos aplicativos e tudo mais. Mas esse conteúdo pela internet, a gente sabe que não é o ideal. Quando a gente fala para crianças de primeira infância, principalmente por conta das recomendações que a gente tem sobre o uso de telas, né? Do 0 a 2 anos, do 0 a 3 anos, a gente tem até os de 0 a 18 anos, que a gente considera a infância esse tempo social, né? A gente sabe que o uso de tela ele deve ser, de fato, mediado também de forma segura para todas as jovens e crianças, e enfim, de todas as faixas. E a gente sabe que isso não é uma realidade. A gente sabe que isso não é uma realidade possível para todo mundo. Todas essas recomendações não consideram a desigualdade que a gente está imerso. A gente sabe que quando a gente vai falar de crianças menores, de crianças em idade escolar, né? A gente fala de creche, que não é creche para escola, a gente fala também do ensino fundamental 1 e 2, o EAD não vai funcionar, não é a melhor solução. A nossa escola, da forma que ela está implementada, não tem um preparo prévio para que essa solução seja viável nesse espaço tão curto de tempo e cheio de incerteza. Então, a gente tem aquele estresse da situação pandêmica, a gente tem pais e mães que não têm, de fato, o preparo, né? Professores são importantes por isso, a gente precisa sempre valorizar, dar um salve, valorizar toda a comunidade escolar, todo mundo que faz a escola ficar de pé, o chão de escola, né? Porque a gente sabe que são pessoas que fazem a diferença e que dão um suporte, né, toda a comunidade, para pais, para mães, para responsáveis de crianças. Então, a gente sabe que isso não vai acontecer de forma qualitativa para os nossos meninos e meninas, e a gente precisa entender que as exigências não vão ser cumpridas quando a gente está dentro de casa. Então, a gente vai poder considerar as 800 horas letivas que precisamos cumprir nesse tempo de hoje, onde as crianças, a gente não está conseguindo garantir o aprendizado e desenvolvimento que as crianças precisam, também a gente sabe que a resposta vai ser não para esse momento. Então, eu acredito que os pensadores da educação que estão fazendo política, né, os técnicos que estão na política da educação de hoje, nas secretarias, tanto municipal quanto estadual do Rio de Janeiro, eles precisam pensar em soluções para depois e entender que esse tempo pandêmico é pandêmico para todo mundo. E para quem está vulnerável, para quem está na periferia, para quem está na
favela, para quem está imerso no estresse tóxico há alguns anos, não tem condições de fazer essa educação em casa, esse homeschooling. O nome até é complicado, esse lugar de trazer uma pedagogização de língua inglesa, que é complicado o acesso para você poder entender como é que eu vou falar de educação escolar em casa, com essas famílias, como é que eu vou preparar todo mundo para que esse acesso de fato tenha qualidade. Isso não é uma realidade do Rio de Janeiro, não é uma realidade do Brasil. Até o mundo mesmo ainda caminha muito devagar quando a gente fala por isso. É uma pauta que é polêmica. A gente discute isso, né? Fazendo advocacy no âmbito federal, discutindo as leis básicas, diretrizes básicas da educação do país que a gente tem, né? E eu acho que a gente cada vez mais precisa se aprofundar, porque nesse contexto é entender que as famílias farão o que for possível e como é que a gente dá ferramentas para que esse possível tenha qualidade. Então, quando a gente fala de primeira infância, a gente precisa muito mais que a criança descubra, experimente, crie vínculo, porque o aprendizado nessa fase é muito relacional, né? É o vínculo com a pessoa, é o vínculo com o meu cuidador, é a segurança que eu tenho para que eu me desenvolva melhor. Então, como é que a gente garante um melhor vínculo parental com essa criança? Quando a gente fala de vínculo parental, a gente não fala só de mãe, a gente fala de todas as pessoas que estão ali no dia a dia daquela criança, se relacionam com ela. Como é que a gente garante que isso vai ser saudável? Com a distância que a nossa educação tem hoje, é impossível. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba agravando as desigualdades que já existem com esse ensino em casa. A gente acaba fazendo que as outras pessoas, que tipo, se eu não tenho acesso, se tudo me falta, como é que eu vou fazer isso de uma forma boa? Eu sou impotente? Cada vez mais você vai aumentando o sentimento de impotência, a certeza da impotência das pessoas que deveriam estar recebendo ferramentas seguras para que pudessem desenvolver os seus filhos. E o principal desenvolvimento que a gente precisa agora não são de competências, como a gente fala, as competências clássicas, né? Vamos falar de português, matemática, não é sobre isso. A gente precisa hoje trabalhar competências socioemocionais. A gente não sabe como vão ser nossas relações interpessoais a partir de hoje. A gente não sabe como a gente vai se relacionar com a comunidade a partir do momento que a gente está vivendo. Então, que a gente possa preparar os nossos filhos para esses próximos desafios. E esse preparo é um preparo que é possível. Como é que a gente deixa as famílias e crianças menos estressadas nesse ambiente? Que tipo de apoio e suporte emocional a gente está vendo? Como é que a política está escutando essas demandas? Como é que essas famílias estão absorvendo? A distância é muito grande, mas a gente tem hoje ferramentas de coletivos sociais, de organizações de terceiro setor e até mesmo as que vocês podem criar nos parlamentos, de fazer atendimento, de entender a demanda do povo, para que a gente possa se aproximar, porque achar que a educação vai ser garantida usando o homeschooling, que é uma prática polêmica, que é uma prática pouco discutida e que não chega nas bases, inocência não, acho que inocência não existe, né? Eu acho que é mais uma forma de perversidade mesmo. Você fala, não, agora vocês querem ter a escola de vocês está aí, vai receber AD, vai receber um kit, um material. A gente sabe que não chega para todo mundo, a gente sabe que as comunidades escolares são cheias de conflito, dependendo do território onde elas estão inseridas. A gente sabe que nossos professores estão cada vez mais desvalorizados, sucateados, então isso também influencia no trabalho do dia a dia, eles não foram preparados para isso. Então, quem tem compromisso com uma escola pública de qualidade para todo mundo, deve entender que a gente precisa estruturar essa nova escola a partir desse momento. Como é que a gente se apropria positivamente desses problemas que a gente está tendo hoje para criar melhores soluções, entendendo que o povo precisa ser protagonista delas também, né? Porque para as nossas crianças, infelizmente, é uma crueldade sem tamanho, como a galera está comentando aqui, né? Esse lugar da competência socioemocional é justamente sobre isso. Como é que meu filho vai ficar lidando? Porque agora ele não está indo para a escola. Aí vem material. Aí a rotina de casa não é a mesma rotina da escola. Como é que faz dever? Isso gera ansiedade, se estressa ainda mais, não só as crianças, mas também as famílias, né? Os pais, os cuidadores. E isso acaba gerando uma carga que não é boa para ninguém. Eu acho que depois, se a gente continuar insistindo nisso, o que vai acontecer? Quando voltar o ano letivo, quando a escola voltar ao normal, e a gente vai entender que normal vai ser esse, as crianças podem estar traumatizadas e diminuir ainda mais a vontade que elas tinham de engajar no aprendizado formal, no aprendizado escolar, na educação escolar, né? Porque ficou tão chato, ficou tão ruim, ficou tão impossível de fazer isso dentro de casa, que eu não quero mais fazer em lugar nenhum. E nessa fase, né, na infância, a gente sabe que a gente vai acumulando cada vez mais outros traumas, cada vez mais outros atravessamentos que podem ser levados para toda a nossa vida adulta, né? Que criança foi aquela que, pela primeira vez, eu fui tentar ler um livro em voz alta e eu errei uma palavra e alguém falou ruim comigo e eu nunca mais quis ler. Isso é um exemplo muito comum, né? Então, a gente não quer criar mais uma geração traumatizada pelos maus tratos, porque isso também são maus tratos, a gente não tem condições de fazer com qualidade, são maus tratos, para que a gente possa ter, de fato, uma geração que seja potente, que seja aquela que engaje na educação libertadora que a gente sabe que precisa, que engaje na educação antirracista, que engaje na educação representativa e de valorização também da estrutura escolar, né?
que eu acho que é uma coisa que a gente já vinha de sucateamento da estrutura escolar, com falta de investimento, com todas as faltas possíveis, que eu acho que você, como fiscalizadora do nosso executivo, pode falar muito bem. E agora, nesse momento, a gente desmonta ainda mais a escola, trazendo essa derrubada forçada desses muros que deveriam ser muros de proteção, mas muitas vezes são muros de contenção, e excluem as nossas crianças de um lugar de escolarização. A gente fala também de um Brasil, de um Rio de Janeiro, que as crianças não escolarizadas, a maior parte delas são pretas e são pobres. Então, a gente tem aí números assustadores desses casos. A gente fala de uma educação que a evasão escolar de jovens no Rio de Janeiro também é muito complexa, porque a escola já não liberta, ela aprisiona, ela prende, né? Então, como é que a gente vai recuperar esses jovens para a escola se a gente está incentivando um modelo que não é adequado para eles hoje, né? Nesse momento tão crítico para todo mundo? Pois é, Thaís, você falou, você inclusive respondeu algumas questões aí, né? Inseriu na tua fala do que está chegando para a gente. Né, sim, estou tentando acompanhar aqui. Né? Dani Valim, Humberto Adami, vou pegar os ganchos dele, Dani Valim, Humberto Adami, Fael, enfim, uma galera falando para a gente, né, que educação, e aí pensando na nossa matriz africana, né, de que pensa a educação como responsabilidade do coletivo, né, educação, sim, uma aldeia inteira é responsável pela educação da criança. A gente vê mais ou menos um paralelo disso nas nossas comunidades, né? Você, inclusive, inicialmente falou de morro, né? Eu também sou de morro. Eu também sou do tempo que morro era morro, favela era favela. É diferente. Só que bom, beleza. Né? A gente categorizava a favela como uma plana. E morro era morro. Eu sou do morro. Tanto que as músicas, né? Aí mais anteriores à década de 80, até meados da década de 80, falavam morro, favela, favela. Distinguiam bem. Se a gente for pegar a discografia do Bezerra da Silva, do Dicró, né? Enfim, de uma série desses grandes da música popular brasileira, do samba, né? Que cantaram. Maravilhosos. Dividem muito bem morro, favela e favela. Agora é tudo favela e vamos embora, mas é legal. Ou periféricos, né? Somos os periféricos. Exatamente, né? Que ainda falo pé do morro, né? Muita gente não sabe nem mais o que é o pé do morro. Eu sou cria do pé do morro. Do pé do morro. Então, é isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que você falou, né? E aí, lembrando que o Adami, alguém tá falando que eu tô com eco, né? Tem que fazer login. Você pode Não fazer sei o que tá acontecendo. É para aqui para mim tá normal. Acho que aqui tá ok. Ó, não tem. Tô te ouvindo bem. Nada no meu áudio, não. Tá tudo silencioso aqui. Para fazer acesso no 9, Aí, Thaís? Não, aqui eu tô te ouvindo bem. Não tem ninguém. Eu não tô assistindo em outro lugar e tô conseguindo ouvir bem. Tá falando Mônica está com eco. Pode ser alguma coisa dele. Não tem alguém falando. Não. Aqui também tá tudo silencioso. Agora que meu filho apareceu aqui chamando a cachorra, mas... Não, e aí apareceu, voltando, né? A Dani, tá dizendo que é na Thaís, mas não sei, não tô ouvindo eco, não. Nem aqui, nem na Thaís. Deixa eu ver se alguém falando. Agora tá tudo silêncio aqui, ó. Ninguém tá falando nada. Fala aí, gente. Silencioso. Manda o som, ok? Agora ouvindo bem. Então. Acho que era aí, Thaís. Gente. Então, são meus filhos, é a minha realidade aqui. Não tem como eu tirar eles daqui. E que bom, né? Eu acho que isso dá um gancho pra gente falar, né, Thaís? O quanto é meu barulho de fundo mesmo. Ela é ainda esse processo, né? Como a gente precisa acostumar com essa presença nos nossos espaços, né? Eu lembro Sim, é o que a gente fala, né? Muito importante no mandato da vereadora Marielle era o espaço infantil, que inclusive virou um projeto de lei dela, né? O espaço infantil. Quanto o espaço infantil é importante nas nossas atividades e o barulho das crianças. A presença das crianças precisa ser mais naturalizada. Mas eu queria que você falasse no processo de reparação, né? Patrick está falando aí, são os filhos da Thaís. É minha turma. Da Thaís, assessoria, turma da Thaís. E aí eu queria que você falasse um pouquinho nesse processo, né? Da dificuldade das mães nessa rede, de ajudarem as crianças no processo de educação à distância, para além, né, da dificuldade do alimento, do material de higiene, da própria configuração das casas. Tudo isso você trouxe elementos importantes. Da configuração da casa, um cômodo 2, no máximo,
né, do impacto emocional que isso tem, né, a provocação que a gente teve aí, o impacto que isso tem emocional na vida das crianças, né? O Júnior falava isso, também na vida das mulheres, na disparidade que tem em relação à questão educacional das nossas mulheres, que também não têm condições de acompanhar, inclusive, nesse atendimento da necessidade das crianças, no peso das educadoras, que grande parte delas, né, na educação infantil são mulheres e negras, né, periféricas, muitas de favela, enfim. Né? Quais são os desafios que a gente tem no processo de reparação, seja da maternidade negra, seja na educação, né? Com todos esses elementos que você trouxe também para a gente. Olha, eu acho que uma coisa também complexa é que a gente está imerso numa cultura que é eurocêntrica ocidental e que nos fere o tempo todo, né? Se a gente quiser ser mãe branca, a gente vai entender que a gente não vai ser mais a mãe que a gente é para ser, né? Quando a gente olha pela perspectiva africana, como você trouxe em alguns momentos, a gente tem a maternidade já no centro. A gente fala de matrigestão, né? A gente fala das mulheres que geram e que gerenciam a vida e que são valorizadas por isso. Eu acho que falta a gente efetivar de fato uma educação afroperspectivada, que a gente traga a herança africana que a gente tem de verdade, que é de valorização do nosso povo, para que de forma acessível, não dá para ser acadêmico demais, a gente está falando de pessoas muito vulneráveis que muitas vezes têm dificuldade com leitura, com referência bibliográfica. Então, como é que a gente deixa acessível? Não é traduzir, eu acho que a gente erra um pouquinho quando a gente fala em traduzir, em deixar fácil, simplificar. Não é. Todo mundo tem consciência, tem condições de elaborar pensamentos inteligentes, independente da sua formação, né? Da sua formação formal, do seu nível de escolaridade. É deixar acessível mesmo essas informações para que mais pessoas tenham acesso à sua própria importância. Esse lugar de empoderamento, ele não pode ser individual, ele precisa ser coletivo, né? Banalizou-se demais quando a gente fala em empoderamento, a gente tem que falar de restituição de humanidade do nosso povo através da nossa própria história. Então, como é que a gente aproxima essa nossa história de valorização ancestral às pessoas que ainda acham que, cara, olha, eu sempre vou ser aquela pessoa preta, favelada e pobre no lugar pejorativo. Como é que a gente ressignifica isso e começa a fazer a afirmação positiva da nossa existência? Fazer a afirmação positiva da mulher enquanto mãe, enquanto mulher preta, da mulher enquanto agência, né? Dessa mulher que é valorizada porque ela não só chefia a sua família por sobrevivência, para que ela encontre de fato esse lugar de potência nela. E eu acho que a gente só faz isso no coletivo, a gente só faz isso tendo boas referências. Eu acho que esse lugar de ter hoje a gente 3 parlamentares negras eleitas no Rio de Janeiro, de ter mais mulheres pretas disputando política, de ter a valorização das nossas lideranças comunitárias, que a gente traz na nossa fala, né? Porque se não somos nós a trazer também, elas ficam invisibilizadas, de saber que são essas mulheres que carregam a política do cotidiano e falam, olha, essa solução só existe porque você levantou, você teve agência, você foi potente para correr atrás disso. Colocar isso num lugar não de vulnerabilidade, mas num lugar de força. Que eu acho que o algoz da gente, né, ele coloca sempre no lugar de ausência. Não, vocês precisam que nós façamos. Cara, a gente está fazendo, sempre fizemos. Se os filhos estão vivos, é por conta do nosso ventre. Se eles estão alimentados, é por conta do nosso seio. E se eles pensam, é por conta daquilo tudo que a gente projeta que eles serão melhores do que nós. Então, você sempre vai perguntar para uma mulher, mãe, eu quero meu filho alimentado, eu quero que ele estude, eu quero que ele seja alguém. Só que esse alguém vem a partir da sua própria essência e referência, que a gente saiba construir isso de forma positiva. E eu acho que isso também é educação. Por isso que eu falo, né? É educação escolar e educação não escolar. A gente tem uma herança de oralidade que é muito importante. Quantos de nós não aprendemos que nós somos bons porque as nossas avós falaram? E as nossas mães estão falando para os nossos filhos. E a gente vai falar para os nossos netos, né? Então, esse lugar de oralidade tem que ser valorizado. Eu acho que a gente não deve hierarquizar saberes. Isso é muito ruim. A gente hoje tem muitas de nós tendo esse acesso através da mobilidade educacional, sendo parceiras umas das outras na construção do saber e da intelectualidade dos nossos meninos e meninas, mas sempre entendendo que é uma parceria, é uma questão de povo, é uma questão de ser horizontal. Eu sei, né? E você vai saber também. Eu sou porque nós somos, cada um nos seus lugares, cada um nos seus espaços, mas sem desvalorizar a construção do outro. Eu acho que quando a gente começa a reproduzir esses modelos que cagam regra, você precisa ser uma mãe assim, o seu filho aprende desse jeito, você não sabe ensinar. A gente está cada vez mais reproduzindo o racismo, reproduzindo toda aquela exclusão que a gente sofreu, e isso não vai ser de forma alguma útil na solução que a gente precisa criar. E no desafio da educação,
é mais evidente ainda, né? Hoje a gente tem crianças que projetam imagens incríveis de si mesmas, porque tem professoras pretas, aquelas mulheres que, putz, eu hoje quero ensinar para os meus, eu quero que as minhas alunas tenham um cabelo igual ao meu, e elas sabem que o cabelo delas é bonito, porque elas me veem como professora e elas querem ser como eu. A gente tem outros educadores, os homens que entram nas escolas, que infelizmente temos poucos na educação infantil, mas que entram através da capoeira, que entram através das artes, mostrando também que é possível você ser sensível às artes enquanto você é um homem preto, você desconstruir aquela figura, né, que é projetada como um suspeito padrão, mas que na verdade é carregada de subjetividade, precisa ser respeitada. Você tem hoje os arte educadores também, um grande contingente de pessoas da galera LGBTQI que se doa para a arte, que também ensina os nossos meninos e as meninas que não está errado ser como se é. Então, quanto mais afirmação positiva a gente fizer na nossa existência, a gente está colaborando para o processo educativo que a gente tem que ter enquanto sociedade, enquanto comunidade preta. Eu acho que o caminho deve ser esse. E quando a gente não conseguir se ver nesse caminho que é nosso, que a gente quiser só, de fato, reproduzir um modelo que existe que não nos cabe, a gente vai continuar, infelizmente, ficando à margem, porque não vai dar para a gente ser aquela mãe branca do comercial de margarina. Eu acho que a gente nem quer ser isso mais, sabe? Eu acho que hoje a gente já tem uma percepção da gente mesmo, que a gente quer ter dignidade do modo como a gente quer buscar cada vez mais a nossa aceitação, e a nossa aceitação que vem desse momento em que a gente se descobre, que a gente torna, para muitas pessoas tornam-se negras, né? A gente tem esse momento também de ter essa consciência racial e de traduzir, de trazer essa consciência racial para os nossos familiares também, para os nossos filhos. Quantos filhos que viram a mãe usando turbante há pouco tempo? Eu tenho vários casos na escola mesmo. Ah, agora minha mãe usa turbante, minha mãe usa estampa assim, assim, assada. Agora eu acho bonito. Então, essa referência positiva dentro de casa educa muito. A gente tem muita oportunidade. A gente só precisa, de fato, de melhores ferramentas e de pessoas como você, assinando a caneta, transformando leis, projetos que possam, de fato, impactar na ponta, né? Porque a gente que sente a dor, a gente sabe, de fato, o que impacta na ponta. E é muito necessária a sensibilidade nesse momento, né? E estão tirando prints aqui, ó. Estão tirando prints aqui que a gente tá maravilhosa. Nem sei que cara que eu tô fazendo, eu sou careteira. Gente. Não, tá Mônica sendo, ainda sustenta. tá sendo... Mônica sustenta um carão, ó. Mônica sustenta. Eu não sei fazer carão, gente. Não, tá sendo incrível, Thaís. O quanto a gente precisa aprender com você, assim. E eu fico muito feliz porque eu vejo o quanto esse pós-pandemia, esse mundo diferente que a gente começa a imaginar a partir de agora. Na verdade, a gente já vinha imaginando esse outro mundo possível, né? A nossa militância vem a partir dessa imaginação, desse outro mundo possível, né? Eu lembrava na sexta-feira, na live com o Chico, que um dos motes do Fórum Social Mundial de 2005 era que na barriga desse mundo está nascendo um outro mundo possível, né? Eu fui para um painel lá chamado Quixotes Hoje, Utopias Possíveis, e de lá para cá eu vivo falando das possibilidades das nossas utopias, e eu vi você nos traz isso, né? A possibilidade de um outro mundo possível, gestado na barriga desse mundo que não deu certo. E eu digo, né, esse é o tempo em que a gente escancara para o mundo, e quando eu falo da gente, eu falo de nós, pessoas negras, sobretudo as mulheres negras. Você acabou de citar a Neuza Santos Souza, né? Tornar-se negro foi a construção da Neuza a partir do olhar do quanto, né, há o sofrimento, mas também há um processo muito forte de resiliência e de conquista em se tornar negro, né? Seja a princípio numa forma muito estética, o Black is Beautiful, o cabelo, hoje, né, o turbante é a roupa, mas não só, né? Porque não basta turbante e roupa, né? É de dentro. Então, esse tornar. A gente sabe que é a nossa subjetividade, né? Nossa subjetividade tomando forma, né? Exatamente. Então, né, nessa construção, fazendo um paralelo com tornar-se mulher, né, que é a essência do feminismo clássico, né? O tornar-se mulher, a construção do feminino, a gente está falando desse feminino ancestral aí do tornar-se negro importante. E eu estou aqui com o livro da Joyce Bert, né, que faz parte daquela coleção do Feminismos Plurais, que é o que é empoderamento, e ela traz uma questão que me lembrou, eu fui procurar aqui, você falando me lembrou, né? Vai me lembrando das leituras, assim, a tua fala, e que ela faz uma menção, né? Nossa, adorei esse formato, que a gente vai falando e você vai buscando as referências. Nossa, maravilhoso. Adorei. A produção, ela está fazendo uma análise a partir da produção intelectual da Hannah Arendt, né? Que estava olhando lá a estrutura do poder,
né? E ela vai olhar tanto para o Foucault, para o Michel Foucault, que está pensando no poder sobre os corpos das pessoas, e a Hannah Arendt está fazendo isso olhando a partir da experiência dela, acompanhando o julgamento dos criminosos nazistas, né? E ela fala da questão do poder, né? Que a Hannah Arendt traz essa questão do poder como coletivo, e a gente... quando eu falo a gente da ancestralidade. Essa constelação que está aí atrás de você, de mim, de nós, né, que trouxe isso de África, né, dessa questão do poder coletivo, né, do matriarcado, sobretudo. Então, a importância, a Joyce Bert faz essa rememoração, né, a partir da Hannah Arendt. Então, pensando esse mundo pós-pandemia, esse novo que a gente não sabe como vai ser, mas que a gente imagina e que a gente já tem, inclusive, algumas pistas dele, quando a gente olha para a economia solidária, quando a gente olha para a economia criativa, quando a gente olha para as coletivas de favela, de periferia, que estão produzindo respostas à pandemia, né, de Covid-19, quando a gente olha para a maternagem. Então, antes de acabar, a gente tem 5 minutos, eu quero que você fale para mim como que a gente vai imaginar e produzir esse mundo novo, cuja branquitude faliu. A branquitude faliu. Sim, faliram. Tudo. Então, como é que a gente vai Olha, eu acho que em menos de 5 minutos e dar tchau? Vai ficar salva lá. Não, falo bem rapidinho, ainda vou conseguir passar um recado aqui. Acredito demais no poder da comunidade. Eu acho que cada vez mais nesses momentos críticos a gente está se despertando para essa potência que é coletiva, para essa potência que é multiplicadora, né? Eu acho que a gente está assumindo essa essência que sempre foi de nós, essa essência da abundância. Isso é África. A África é abundância, a África é sol para todo mundo. E a gente está aprendendo uns com os outros a acender o sol, né? Como a Asen Geri, também uma grande intelectual nossa, sempre fala. Acender o sol do outro. Eu acho que isso é muito importante. Como é que a gente vai conseguir continuar mantendo esse sol aceso? Só com comunidade, porque ele é para todo mundo. Então, a resposta de nós para nós é que a gente continue agindo juntos, eu acho que principalmente isso, entendendo que temos vários papéis a serem explorados, e aí rememorando outros, né, como por todos os meios necessários, vai ser no parlamento, vai ser na rua, vai ser na televisão, vai ser no jornalismo, vai ser no esporte. A gente tem muita potência e a gente tem que perceber a nossa própria agência coletiva. Eu acho que essas luzes que se acendem, que a gente elege um, como a gente já tinha, agora elegemos 3, que elejamos 10, 20, até que a gente consiga, de fato, a paridade, para que a gente precisa ter a alternância de poder que a gente tanto precisa, né? Eu acho que o recado para a gente é esse: comunidade, vamos agir juntos para que a gente, de fato, possa ter essa alternância de poder que vai ser significativa para todo mundo. A gente fala várias frases que são frases de efeito, mas é que elas, de fato, refletem e entram melhor na nossa consciência, né? Quando a gente fala de que estiver bom para as mulheres, sobretudo para as mulheres pretas, vai estar bom para todo mundo. A gente está querendo inverter essa pirâmide, né? A gente é base, a gente quer ficar no centro e em cima também, porque a gente precisa. O nosso bem-estar é o bem-estar do coletivo, é o bem-estar do todo. Não vai ter sustentabilidade política, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica se nós não estivermos também muito bem. 1 minuto, se ninguém conhece, acompanha lá no meu perfil o Segura a Curva das Mães, que é um projeto que eu estou tocando para levar renda emergencial mesmo, para mulheres mães em 20 estados do Brasil. A gente cria rede de apoio também, com apoio psicológico, com apoio de ouvido mútuo, né? Ficar escutando, uma mulher escuta a outra, e é super importante. Obrigada de novo pelo espaço, Mônica. A gente está junta, cada uma no seu quadrado, mas juntas em vários outros espaços, né? Eu agora mais ativista do que política, mas o futuro está aí. Eu espero ser parte também dessa mudança e que a gente possa construir soluções cada vez mais ligadas, concentradas, aliadas e potentes também para gerar a mudança que a gente tanto precisa para todas e todos nós, gente. Obrigada. Então, a galera, o Fábio aí do pessoal de Bom Jesus de Tabapuana, galera do Brota na Laje também presente, Levante Popular da Juventude, Segura a Curva das Mães, projeto sinistro, um sorriso negro, um abraço negro. Valeu, Brota na Laje. Curva, é isso mesmo, segura a curva das mães. Segura a curva das mães. Para achatar a curva de contaminação, para dar possibilidade dessas mães se sustentarem. Vai ficar salva a live. Obrigada a todo mundo. A gente volta. Obrigada de novo, Mônica. Para discutir esse projeto, esse programa. A gente quer mais Thaís política, também militante, mas a gente quer você no parlamento, produzindo a partir da experiência militante. Vamos que vamos, é preciso que a gente esteja em todos os lugares, como a gente mencionou aqui a Lélia, né? Lélia Gonzalez, a gente tem que obedecer. Ela falou, a gente tem que fazer. A gente tem que estar em todos os lugares. Com certeza, tchau, né? Valeu, galera. Tchau, Mônica, valeu.
Valeu, Obrigada. crianças! Abrilhantaram aí a live. Beijo. Agora eles saíram, então foram brincar. Beijão, Não quer tchau, mais. tchau. Quero, Obrigada, Ana. Thaís. Foi um prazer, uma honra. Você é Obrigada de brilhante. novo. Ó, Obrigada. eles combinaram de nos governar, mas nós combinamos de retomar o poder. Parafraseando Vamos Conceição retomar. Evaristo. Salve Vilma Reis, Bora. salve Érica Malunguinho, salve Thaís Ferreira, salve todas as que vieram antes de nós.